que eu já vi integrante com 12 anos de PCC falar, mano, pô, com a rota não dá não, a rota tá aí, ligar no rádio ou no telefone, a rota tá na quebrada, então, ó, já guarda tudo, some tudo, vai todo mundo embora, entendeu? Deixa os caras embora, por quê? Porque a rota é a rota, não tem a rota, o BAEP, a Força Tática. Vou até falar aqui, viu, Frank, eu não dou muita pala pro criminoso, não dou muita ênfase pro criminoso, tá? Eu não costumo, quem corre pelo certo, inclusive assim, nós estamos trocando uma ideia hoje aqui, porque você é um cara que, você tem mostrado um lado do crime que eu acho muito importante ser mostrado pro jovem. O pessoal tá pedindo aí, meu, eu não tenho problema em conversar com ninguém. Até porque, durante o trabalho, eu abordo diversas vezes pessoas que pertencem ao mundo do crime, que deixaram de pertencer, que não que dizem que deixaram, enfim. Todo tipo de pessoa. Então não tem problema nenhum em conversar. Vamos trocar ideia aí. Pra mim não tem problema algum, eu acho que... Não, e é isso, cara. A mesma coisa eu falei, cara, eu trabalho no presídio, cara. Então, porra, eu trabalho lá no presídio com o Marcola, Tirissa, aquele cara todo lá. Sim. Agora veja bem, mano. Eu vou ter preocupação de falar no link no YouTube com o cara só porque o cara foi do crime. Porra, qual é a lógica desses caras, irmão? Então, é que eu falo assim, eu não vejo sentido, irmão. Agora, se eu tiver indo pra quebrada com o cara, se eu tiver fazendo alguma coisa errada, se eu tiver na sacanagem com alguém, seja franco ou seja policial, qualquer um, aí sim, aí vocês vêm aqui e bate no Glauber, pô, entendeu? Eu vou ser o primeiro, eu vou bater em mim mesmo, pô. Agora, tem quantas pessoas? 8 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que vão ver um vídeo e falar, pô, meu irmão, a rota é foda. O cara falando que a rota é foda, igual ele falou aqui no podcast, sim. Eu não sei. Eu acho que quem tinha que estar reclamando com a gente não é a parcela da polícia, é a militância contra a polícia. Sim. Porque o cara tá elogiando a polícia. Vai, mano, volta. Irmão, o Frank acabou de chamar a gente aqui, eu vou aceitar aqui o chamado dele, beleza? E vou jogar na tela ali, tá? E aí, Frank, tudo certo, irmão? Ô, João, se apruma não, hein? Se apruma não que o negócio vai ficar ruim pra tu aí, hein? Som aí, mano, Dá pra ouvir normal. Tá funcionando aqui, beleza? Então é em cima disso que vem o respeito com a sua pessoa aí. Nunca ouvi falar de algo diferente na abordagem sua, sempre com respeito, sempre com o zóio na cara, né? Tirando a alma do corpo dos outros. E vambora. É uma honra, mano. Não tô nem acreditando que tô falando com tá você. Nervoso, Você me respondeu lá no Tu Insta. não tá sendo abordado, não. Não, tô sendo abordado não, é porque, pô, mano, é o Nantes, pô, tá ligado? É tipo assim, há um ano atrás, eu vivia numa realidade que eu nunca imaginei que estaria acontecendo na minha vida, entende? Então, às vezes o polícia, o Nantes, ou outros polícias não sabem como que, a sensação que causa numa pessoa de poder conversar abertamente Frank, faz favor, isso, irmão, centraliza aí, obrigado. Conversar abertamente Levanta com o um pouco, Frank, o seu... Isso, igual fizemos da outra vez, maravilha. Só tenta chegar um pouquinho mais pra esquerda, por gentileza. Direita, desculpa. Aí, valeu, tá centralizado. É isso aí. Então, às vezes, o polícia, Glauber, não sabe a importância que é conversar abertamente mesmo e a admiração que as pessoas têm pelo polícia. Até porque eu tava assistindo o podcast desde o começo, tá falando da mídia, né? E realmente é isso, a imagem que a mídia passa é que o policial é mau, que entra na favela para esculachar a senhorinha, o senhor, o trabalhador, o servente pedreiro, que confunde o guarda-chuva com a arma, aquela coisa toda que a mídia fala da polícia. Mas tem muita gente na quebrada, pelo menos de onde que eu vim, eu sou lá da Baixada Santista, que admira, respeita e teme a rota, mano. E eu sempre falei isso, todos os meus vídeos que eu falo de rota, eu sempre falo isso aí, por causa da postura que tem, não que outros não tenham, outros policiais não tenham, mas a postura que a rota tem na abordagem. O Nantes tá aí, ele pode falar que ele já deve ter milhares de ocorrências que aconteceu isso com ele. Ele não precisa de esforço pro cara falar a verdade, não, mano. Não precisa, não. Não precisa de bater, não precisa de xingar, não. Olhou no olho, o cara já treme. Porque o cara pensa, eu vou falar na visão, que é isso que eu acho que isso que é importante, Glauber, a visão de um cara sendo abordado e do polícia. A visão do polícia eu não sei, mas do cara sendo abordado eu sei. Quando um policial de rota encosta no cara e fala, e aí, mano, qual vai ser? A mente do cara que tá sendo abordado ali é o quê, Glauber? Se eu mentir e ele pegar, já era. Entendeu? Então o cara fica com medo de mentir. Essa é a realidade. Estou falando a realidade. Sim. Porque se vem outro polícia, é tirando outro polícia, que outro polícia, tipo assim, como eu posso explicar na forma para entender? É abordagem mesmo, ô Glauco. O cara fala baixo, a rota, eu tomei muito enquadro. Por causa das minhas tatuagens, teve vez de tomar 3 enquadros no dia. A rota, ela fala baixo, os policiais que me abordou falam baixo, sério, e olhando para você numa frieza tão grande que você fica pensando, pô, já era. Se eu mentir pra esse cara e ele descolar que é mentira, já era. Porque o polícia, uma vez eu fui abordado, o policial falou, mano, se você não tiver nada, tá tranquilo. Agora, se eu achar uma vaga com você, as ideias mudam. Aí você já fica como? Se ele achar aquele negocinho que tá no tênis ali, eu deitei. É isso aí, então, né? tipo, é difícil mentir pra rota, mano. É difícil mesmo. Já aconteceu com você, né? Desculpa a pergunta. De o cara entregar tudo sem você nem perguntar direito, o cara já se abrir. Inclusive, já tive em situações, falei outro dia no podcast, que quando a gente vai pras audiências no fórum, muitas vezes a gente é questionado, principalmente o policial que executa o trabalho nosso.
se a confissão da pessoa que foi presa, a confissão do marginal se ela foi espontânea. E tá aí, ó. O Frank tá falando algo que ele tá passando a visão de quem já foi abordado. Que na maioria das vezes é no olhar, na maneira de trocar ideia, o cara solta. Ele fala, pô, você pergunta pro cara, meu, tem uma arma na sua casa? O cara vai falar, tem, tá ali em cima. E aí você chega por fora, ninguém acredita. Muitas vezes o advogado tenta falar que o cara foi torturado, que foi espancado. Não, meu, o cara falou porque tomou nas ideias e falou, mano. Então é uma visão interessante de analisar do que ele tá falando, porque é justamente isso que acontece na maioria das vezes. E a maneira do policial saber se impor, né? Ele cita o fato da rota, mas tem diversos policiais pelo estado que sabem se coloca da maneira de respeito. Eu acho que o primeiro ponto é o cara entender que a linha do respeito, ela deve ser utilizada muito, principalmente na abordagem. Porque muitas vezes você chega, você esculacha o cara se fecha. Você esculachou o cara, se fecha. Agora, a partir do momento que existe uma linha de respeito, o respeito que eu falo assim, o policial, ele sabe se colocar como agente da lei. E muitas vezes o cara que tá cometendo crime é mostrar pra ele, falar, irmão, caiu, já era, mano. E você fez errado, você tá errando, você tá no errado, você não saiu de casa, você não sabia que era errado, você caiu, nego. Agora, assume seu BO. Fala onde tá e vambora, já vamos acabar com essas ideias já. E o cara se conscientiza e ele fala, porra, é isso mesmo. Eu saí pra fazer o errado, caí, deu errado, bora tocar pra próxima página. A autoridade, é falar com respeito com a autoridade, né? Com respeito E eu com a acho que autoridade. isso aí é até bem natural para todas as pessoas da sociedade. Sim. Porque em casa, quantas pessoas já não... Pô, minha mãe só de olhar eu já respeitava, eu já falava. Meu pai chegava em casa só do meu pai olhar. E é isso, é a mesma coisa. O polícia só olhou e falou com a autoridade. A autoridade se impõe. Exato. Né? E aí, o cara entregou, resolveu, pô. Você tem a tua ocorrência, resolveu o negócio, o cara foi embora, resolve com a justiça lá. Você olha pro cara e fala, meu irmão, você tentou burlar o sistema hoje. Nego, velho, você tentou burlar o sistema. Você não... Hoje você perdeu. Vai estar aqui e você perdeu, você caiu, já era. E é onde o cara percebe que é fim da linha mesmo e poucas ideias, mano. E isso aí, cara, é tudo que eles mesmos querem, né, cara? Porque quando fala de uma abordagem truculenta, quando fala de um policial excessivo e tal, aí vão criticar a polícia. Quando o polícia é padrão, educado, mas sem alma, como ele falou, né? Com o olho, porra, e o olhar já se impõe. Sim. Aonde tá o problema nisso, né? Resolveu, bom pra todo mundo. Irmão, é saber... Pode falar aí. Licença, falando de mim, tá ligado, Gabriel? Tipo, minha vida inteira foi na quebrada, nas favelas e no mundo errado. Eu nunca conheci um integrante do PC que soltou alguma nota no grupo ou que comentou, tipo, a rota me parou ali e me deu um couro, ou me quebrou, a rota me bateu. Não. Eu conheci integrantes que morreu em confronto com a rota porque tentou, tomou, filho. É só isso. Agora, assim, reclamação, assim, tipo, pô, aquele polícia me bateu, que às vezes acontece ali, no polícia pegar o cara, dar um couro no cara ali, falar, os caras comentaram depois, pô, os caras me pegou na madruga ali e tal. Não. Eu já tomei enquadro da rota em Carapicuíba, lá na favela da Reciclagem, que o Cunantes conhece lá, na Zona Oeste ali. E 3 horas da manhã, os caras, sobretudo, os caras da rota pesada, e os caras não me deu um tapa, não. Não me deu um tapa, não me deu. Se eu tivesse me batido, eu falaria. Os caras viram na ideia psicológica ali, mas não me colocou a mão em mim, mano. E é isso que diferencia de muitas outras abordagens que eu tive, entendeu? Da rota. Uma vez um policial de rota parou na minha frente, assim, eu tava andando ali na Avenida Tietê, aí tem uma casa das primas ali, o policial tava fazendo uma batida lá. Ele só parou na minha frente, assim, só parou e falou, cadê a maconha? Ele só falou isso pra mim. Eu falei, tá aqui, senhor. Ele, cadê o resto? Eu falei, tá no meu tênis, senhor. Eu não tive reação. Então, é essas coisas que eu sempre falo da rota e sempre sou incisivo em falar da rota, porque eu sei o que a rota causa no que é de quebrado, entendeu? E é uma coisa que eu já vi integrante com 12 anos de PCC falar, mano, pô, a rota não dá não. A rota tá aí, ligar no rádio, no telefone, a rota tá na quebrada, então, já guarda tudo, some tudo, vai todo mundo embora. Entendeu? Deixa os caras embora. Por quê? Porque a rota é a rota. Não tem com a rota, o BAEP, a Força Tática. Os caras que... Sei lá, os caras... Acho que também, Glauber, a segurança que o policial... Desculpa falar isso aqui, se eu tiver errado antes, pode corrigir eu aí. A segurança que o policial tem, desses policiais de viatura grande, é andar em 4 policiais, mano. Porque eu não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é que é super errado viatura com 2 policiais, mano. Sabia? Porque já aconteceu comigo, coisa que aconteceu comigo, de nós estar lá na boca de fumo e entrar a viatura com 2 policiais e ninguém correr, pô. Porque pensar o quê? Se nós correr, o polícia não vai correr e deixar o parceiro dele sozinho na viatura. E se correr os 2 sozinhos, a viatura vai ficar sozinha e alguém pega a viatura. Então o polícia, ele fica querendo ou não, ele fica entre... No meu ponto de vista, entendeu? Não tô querendo... No meu ponto de vista, o polícia fica entre a cruz e a espada. Se eu correr atrás desse cara aí, quem que vai olhar a viatura? Entendeu? E se meu parceiro for? E se os caras pegarem o parceiro? Então fica naquela. Então acho que é até por isso também que as viaturas com 4, 5 policiais aí tem mais êxito até na prisão dos caras e impor o medo e o respeito dos caras. Os caras já V4, tem quantos na Hilux? Tem quantos na antiga Blazer, né? Os caras, tá em quantos na Blazer? Tá em 4, tá em 5, nossa.
Aí é medo. Isso daí treme o criminoso, mano. E o PCC e outras pessoas também, que não tem só integrante do PCC nas comunidades de São Paulo, tem muito integrante, muito companheiro que não é integrante, que não é batizado. Os caras têm medo da rota, tem medo. Tinha que aumentar o batalhão da rota, colocar mais rota, mais treinamento rota, investir na rota. Porque eu penso assim, né? Eu como um ex-vagabundo falando aqui de coração puro para vocês, que se o Estado quer combater o crime, por que não usa o que mais põe medo no crime? É essa questão, é essa dúvida que eu fico, entende? Tipo assim, o Estado sabe que a rota realmente, que nem nós falava, né, lá na quebrada, a rota vem para buscar, entendeu? A rota não vem para passear, para ficar alisando vagabundo, enquadrando e revistando. A rota dá tiro certo, entendeu? Então, se tem a eficácia que fala, né? Essa palavra, né? Eficácia do trabalho da rota, por que não investir mais na rota? Não dá mais autonomia, mais treinamento rota, mais viatura de rota, mais batalhão de rota? E colocar a rota, porque a rota eu falo pra você, se investir na rota, ainda porque o Nantes tá aí, você sabe, eu já falei em outros podcasts que eu vim aqui, falo no meu canal também. Se investir na rota, filho, pode ter certeza, vai causar barulho aí no mundo do crime. E esse sentimento aí, dentro do PCC, nos grupos, eles temem a rota. Teme, pô, teme. A figurinha do Nantes aí se apruma não, João. Vixe, todo mundo só fala de rota. Todo mundo no grupo do PCC? Acho que a figurinha do Nantes, ele já deve ter enquadrado alguém com a figurinha dele lá escrito, se apruma não, João. Se apruma não, pai, ele com o zoião como. Os caras têm medo, Glauber, é comentado a rota. Tem muita gente que fala, critica, fala, a rota bate, a rota. Eu mesmo já fui abordado diversas vezes pela rota, de madrugada, nunca tomei um tapa. Os caras vêm umas ideias com você que você fica pique. O que eu faço agora? Eu minto e ele descobre que eu tô mentindo, moiô. Fala a verdade, aí a Cunhas falou, mano, tá 1-0 pros caras, os caras já era, pegou, a rota pegou, não tem o que fazer, vou mentir, vou entrar num problema maior, os caras vão descobrir, vai ficar feia coisa pra mim, então já era. E todos esses vídeos, todos os vídeos da rota aí viralizados no YouTube é sempre nesse padrão, seja seu, do Derrite, do Cavalcante, de qualquer outro polícia desse aí, é o polícia trocando a ideia e trocando a ideia com firmeza. Levantando o trampo. Exatamente, não é isso? E levantando o trampo e ocorrência acontecendo, e muitas vezes é o que eu falei, muitas vezes até algo de ser questionado no fórum por conta de, mas o cara confessou espontaneamente? Confessou. Porque vai dar um papo reto. E assim, e o cara que é do crime, o cara marginal, eu falei, eu não até falar aqui, viu, Frank, eu não dou muita pala pro criminoso, não dou muita ênfase pro criminoso, tá? Eu não costumo elogiar, enaltecer o nome do criminoso, porque eu acho que quem corre pelo certo, inclusive assim, nós estamos trocando uma ideia hoje aqui, o Glauber conversou tudo, porque você é um cara que, eu tenho visto, pelo menos as suas atitudes, você tem mostrado um lado do crime que eu acho muito importante ser mostrado pro jovem, que é o lado negro do crime. É o lado obscuro que ninguém conta, que não tá nas músicas no funk, que o cara que é do criminoso, que lá, geralmente, o que é mostrado pra molecada? Principalmente ostentação. O moleque vai ficar rico, vai andar de carrão com a pá de mulherada nas festas, certo? E aí, no final da carreira, o cara acontece igual você. Se ainda você deu sorte, ou Deus colocou a mão aí, você tá vivo ainda pra contar essa história. Talvez você, essa hora, poderia estar enterrado em qualquer terreno baldio aí e já era. Nem essa história ia estar chegando pra molecada, que nunca chega, certo? Então, acho que esse papel é importante que chegue pro jovem. Pra falar, você quer ir pro crime mesmo? Você quer ser criminoso? Você quer ser bandido? Quer meter os BO? O caminho é isso aí, nego. Se você não amargar na cadeia uma cacetada de tempo, o final da vida é... Ou você vai morrer na mão do crime, ou você vai morrer na mão da polícia, ou na própria mão do crime. Inclusive, a gente sabe de casos de indivíduos que integravam a cúpula da alta liderança que foram mortos pela própria facção, certo? O que você falou é a realidade, tipo, e não importa se é um integrante de quinta categoria, de escalão baixo, que nem eu fui integrante de quebrada, né? Ou se é um sintonia final, ou se é um companheiro, não importa, mano. Olha o GG do Mangue, o Paco, cabelo duro, os caras foi, e os caras eram ricos, milionários, liderança, e foi. O crime é só isso, mas voltando ao assunto, se o Gal permitir aí, do funk, eu bato essa semana, Frank, Frank, antes de mudar, essa semana o PCC foram 2 caras dentro do presídio lá, né, cara? Sim, e falaram, e essa história dos 2 caras do PCC, tá falando que foi por causa do negócio do inquérito lá, Glauber. Do Moro, mas é bom, Sérgio Moro. Que ele falou demais e tal, lá no inquérito, que os caras falaram o nome de um cara que não era pra ter falado, por isso que os caras foram. Mas também tem uma coisa que tem que ser analisada, talvez só quem é do mundo do crime mesmo, ou da quebrada, ou a polícia, com a investigação também, com os informantes, sabe? É que no crime funciona assim, os caras dão uma missão, ó, pra pegar um exemplo aqui, o Mano Walter, vamos usar o Mano Walter. Pegar o Mano Walter, você pega ele, eu pego. Vai fazer o trampo? Vou. Aí não faz, Glauber. Entendeu? E não faz e deixa o trampo cair.
no crime, esses moleque novos, que nem eu falei no vídeo lá, esses moleque novos, esses manequim de biqueira aí que fica na biqueira achando que vai virar o dono da boca um dia, eles têm que entender o quê? Que se o patrão falar pra você fazer uma coisa, o PCC lá falar fazer uma coisa, se você não conseguir fazer, os caras não querem saber por que você não conseguiu, se tava molhado, se faltou munição, não quer saber, mano. Você falou que ia fazer, você faz, entendeu? Então, no caso desses dois aí, o que eu entendo, por ter sido parte disso daí, ter vivido isso daí, é o quê? Que os caras assumiu a responsabilidade de fazer e não fez. Igual o GG, assumiu a responsabilidade de resgatar os caras quando saiu foi querer tomar a fronteira dos caras lá no Paraguai. O que aconteceu com ele? Não cumpriu, vai, filho, não importa quem seja. Porque, que nem eu falo, o PCC, pra você, moleque novo que tá aí, ó, o PCC é o seguinte, você é substituível. Então você já tem que entrar sabendo que você não importa se você é leal, se você dá a vida pelos caras, você fica 13 horas na biqueira pra ganhar R$50, você resgatou o cara na cadeia, não tá nem aí, mano. É uma coisa que você descumprir ali, o que você não fazer, o que eles mandarem, os caras vão te matar. E como se não fosse nada. Entendeu? Então tem que valorizar as pessoas que. Para as pessoas que você não é substituível, que é sua família, né? Só para sua família, só para quem te ama, que você não é substituível. E isso aí impõe até um ritmo ainda mais violento na atividade criminosa, né? Sim. Porque o cara, ele vai pra ação criminosa pra meter o louco mesmo, porque lá tem uma regra rígida, né? E aí o Estado, se o Estado não for tão duro com ele quanto o próprio crime ele vai ficar ganhando do Estado, né? É isso aí. Porque igual o cara que tá na biqueira. O cara tá na biqueira lá no Rio de Janeiro, tem mais do que em São Paulo, portando um fuzil que custa 50 mil, 60 mil, e ele tá com uma carga que vale R$1.000, pô. Aí o cara, pra defender uma carga de R$1.000, ele usa um equipamento de 60 mil. Aí ele perde esse equipamento, né? Esse armamento criminoso aí, ele vai ter que dar conta. Aí o que o cara faz? O cara atira, combate com a polícia até a morte. Porque ele sabe que se ele perder o armamento e ficar vivo, ele vai morrer na mão do cara. E o problema é o cara não ter esse grau de consciência. Que aí ele entra. Ele ingressa no crime, na ilusão que vai estar lá, que vai ser o fodão do crime, que vai ser o fudidão, e na moral, no fim da história, no fim das coisas, só sobra quem tá na cúpula. O resto é tudo usado. Todo mundo que tá pra baixo é usado, até enquanto for interessante. Essa é a minha visão que eu tenho. Sim. Enquanto for interessante pros caras, usa. Não é mais porque é o seguinte, mano. Tem alguns, igual eu falei, eu não vou ficar citando nome, eu não vou dar moral pra fulano, ciclano, pra mim, foda-se assim, não vou dizer que... Mas eu tenho uma posição porque eu tenho uma postura assim, porque eu tenho muitos amigos que de repente morreram, ou que morreram em consequência e tenho recente, inclusive, em consequência dessa influência do crime organizado. Beleza? Então, pra mim, as ideias não batem. Igual eu falei, o Frank aqui é um cara que ele tem feito um trabalho diferenciado. Aí, essa ideia dele, que ele tem trocado aí, eu acho que é válida para as próximas gerações. Isso aí vai refletir nesse cara aí que de repente hoje tá lá com o equipamento lá, tá com o fuzil lá de 50 conto na mão, que tá com a carga de 1.000 e que talvez ele tá ganhando 300, 400, que seja, no dia, pra tá lá puxando hora com esse equipamento, talvez vai bater na cabeça desse moleque aí, ele vai começar a se ligar nas ideias. Sabe o que acontece? No nosso país, no nosso país é cultural nós termos escravidão mental. Nós somos escravos da nossa própria mente. E muitas vezes as pessoas, elas passam a agir de maneira que o traficante, ou falando agora do caso aí do crime, o traficante, ele consegue implantar na cabeça do moleque, do jovem, que é da hora. O crime é da hora, que o crime vai ser bom pra ele, que ele vai prosperar. E na moral, mano, é aquela palavra que a gente escuta desde moleque, principalmente que é da quebrada, morei na quebrada também, Frank. Eu sei desde moleque, eu cresci na quebrada. Então, assim, a gente sempre... O comentário que gira no entorno é que o cara vai aspirar no crime, que ele vai ter sucesso, e na realidade, no final, é só cadeia ou caixão que o cara vai se sentir no lombo. Cadeia ou caixão que o cara vai ter no lombo. Nada mais. Isso aí que você falou, né? É importante e muito importante, porque é o que realmente acontece, a influência, mas não é só por parte do crime. É esse que eu acho que é a desvantagem da polícia no Brasil, minha opinião, né? Eu acho que a desvantagem está nisso aí. Porque não é só o crime que influencia, não é só o criminoso que influencia as molecadas a entrar no crime. Sim. É a música. Sim. É a música, o funk. Que nem você estava falando do funk, eu falei já aqui no Glauber, já falei em outros lugares também. Influencia muito, muito, muito mesmo. Você sabe, porque... você é a prova do que eu tava falando. Do que eu falei sobre a influência do crime organizado no funk. E muitas vezes, pessoas ignorantes acham que a gente tá querendo criticar a cultura, mas não é. É uma visão diferente de quem tá mais próximo ali, de quem sabe, quem tá na proximidade, entender a dinâmica do negócio do jogo, né? Porque o moleque tá lá, que nem eu falo de mim, eu tava lá na quebrada, aí eu via meu pai trabalhando, vi o traficante da boca,
ganhando dinheiro, parado, e meu pai trabalhando, malemate o dinheiro para nós comer em casa, passar uma dificuldade. Mas não me envolvi por dificuldade, e sim por falta de vergonha na cara. Mas essa era a minha realidade. Aí eu ouvi uma música, ouvi o cara falar lá que nem você tava falando aí do funk, o cara tem uma letra de música que ficou na minha. Eu tenho ela de cor, porque eu cresci ouvindo, que fala se mata um bota, no crime tem conceito. Entende? Eu sei a qual que letra é da essa música. eu sei. Né? Tem essa música. Entendeu? Então você cresce ouvindo aquilo ali, que a polícia não presta, que se você pegar um bota, se os caras é verme, os caras é lixo e tal. Você cresce ouvindo aquilo, as músicas vêm naquilo. A sua realidade, os traficantes falam aquilo, a música reforça aquilo. Aí você liga a televisão, as grandes mídias, até perdão falar isso aqui, ô Glauco, as grandes mídias vai e bate na mesma tese. O policial alvejou o suspeito. Você pode reparar isso aí na matéria. Pode reparar. Isso aí. Você não precisa ter muito neurônio, não. Você vai lá e vai ver. O policial alvejou o suspeito em suspeita troca de tiro. É aí que tá. Em suspeita, né? Em suposta, alguma coisa assim. Agora, quando é o contrário, não, fala que foi culpa do policial, que o policial não estava preparado, que o policial... Então a mídia já tá fazendo isso. Entendeu, Glauco? Já vem fazendo isso. Aí o funk confirma isso. Que, né, eu coloquei exemplos aqui, que eu falo o nome mesmo, do MC lá. Ele foi preso na cadeia, o Cauã. O que você falou aí, só para reforçar o que você falou aí. Foi preso na cadeia, falou que foi injusto, beleza. Saiu da cadeia, fez a música de ladrão de Rolex. Foi no programa da Fátima Bernardes agora, no encontro, desculpa falar. Foi lá como artista. Mas no baile dele, você pode pegar o baile dele, a abertura do baile dele, pela minha vida, pelos meus filhos, a abertura do baile dele começa com a música Facção, que significa assim, ó, FACCAO Facção, 1533 é o que? Sigla de ladrão. O cara que faz baile todos os dias, abre o baile dele todos os dias com a música do PCC, 1533, o Nani sabe o que significa, todos os dias, tava no programa da manhã, pô. Entende? Então, essas coisas estão influenciando em muito jovem. E não é por causa de cultura. Cultura não é você falar que uma mulher não presta e que você vender droga e você vai ficar rico. Isso daí não é cultura. Entendeu? Eles usam isso daí. A cultura é desculpa, né, meu? A cultura é desculpa para poder inserir isso aí. Na realidade, quando eu falo de cultura para falar quem é contra, tá militando. Quando eu falo para você de escravidão mental, é justamente isso. É você escravizar mentalmente as pessoas. É você fazer elas acreditarem. E quanto mais toscas, mais por baixo essas pessoas estão, mais fáceis são de ser dominadas, tá? Eu falo que na vida existe as pessoas de mente forte e as de mente fraca. E o moleque que muitas vezes está indo nesse embalo, não é nem por culpa dele, às vezes. É pelo meio que ele vive, é pelas referências que ele tem no meio social dele. E para esse jovem, muitas vezes, a mente dele é fraca porque não teve ninguém nem perto para fortalecer. Às vezes o moleque não tem nenhum pai, uma mãe para dar um conselho, muitas vezes. Ou às vezes tem também e vai porque a mente talvez não foi fortalecida. Talvez o pai não soube fortalecer a mente da maneira adequada. Então, assim, eu costumo dizer que na sociedade existem as pessoas com a mente forte e com a mente fraca. E o que tem a mente forte, ele domina, ele tende a dominar. E geralmente, o que tem a mente forte, muitas das vezes, ele quer fazer com que todas as outras estejam com a mente fraca para ele estar no domínio. Então, assim, independente se é o cara que tá no topo da facção, se é o cara que tá no topo da política, ou no topo da mídia, no topo dos poderes sociais, esse cara quer que todas as outras pessoas estejam com a mente fraca para que eles exerçam domínio sobre essas pessoas. Então, na maioria das vezes, isso aí que você tá falando, Frank, você tá mostrando na prática o que acontece. Eu tô falando pra você, de repente, o porquê que isso acontece. O porquê disso acontecer. Porque existem seres maldosos, na maioria das vezes, que querem dominar a mente dessas pessoas. E quanto mais falando na linguagem, quanto mais de chapéu atolado o povo tiver, irmão, pra esses caras é melhor. Entendeu? Quanto mais tiver de chapéu atolado, os caras é interessante. Porque você domina no voto, muitas vezes você leva um auxílio lá pra pessoa que é mais humilde, você consegue comprar o voto dela, na maioria das vezes. E auxílio besta, tá? Infelizmente a gente vê aí cara que troca o voto da família inteira por uma cesta básica. 2024 acontece. Acontece, infelizmente. Então aí é a política do assistencialismo. Primeiro eu te empobreço, em vez de eu te ensinar a plantar, por exemplo, até uma horta, você colher do seu próprio trabalho, a horta é um modo mais visual de se falar. Em vez de ensinar o cidadão a produzir, em vez de eu ensinar, chegar lá na periferia, levar pro jovem na periferia oportunidades, de repente, para ele fazer um curso de TI, que tem 700 mil vagas abertas no país, eu levo o jovem para, muitas vezes, eu levo ele pro fluxo, ensino ele a ser bandido, que é mais fácil de eu dominar. Ou ensino a ser traficante, ser no seu olheiro da biqueira. Não leva oportunidade. Tá entendendo? Para esse cara produzir, para ele se tornar um cara honesto, ele ganhar dinheiro honestamente. Dormir todo dia, deitar em casa lá, deitar no travesseiro, colocar a cabeça e dormir tranquilo, em paz, sem medo da polícia tá batendo na porta. Sem medo de repente, ter que sair no pinote, de estar corrido, ter que se esconder embaixo da cama, ficar... Tá entendendo? É muito mais fácil, porque esse cara, geralmente, quando ele constitui uma família, esse cara que estuda, que se forma, geralmente esse cara,
ele acaba não dependendo do Estado. Então, eu não tenho como ir lá e comprar o voto dele muitas vezes com a cesta básica, porque esse cara, ele tem uma capacidade maior de discernimento. Eu fortaleci a mente dele. Então, geralmente as pessoas que estão no topo, e as maldosas principalmente, elas jamais vão querer que a mente de quem tá embaixo seja fortalecida para ser usada muitas vezes contra ele mesmo que tem a maldade no coração. Entendeu? Irmão. E esse camarada, ele vai ver, ele já é mente fraca. Aí ele vai ver aquele glamour ali e ele vai achar que vale a pena. Mano. Nada justifica, o Frank mesmo já acabou de falar aí, e é até bom ele falando isso. Não foi a pobreza, não foi a dificuldade, nada disso, porque essa é quase que a maioria da população brasileira, né? E, no entanto, a maior parte dessas pessoas optaram pelo caminho honesto, né? Sim. É o cara que é mente fraca, o cara que é vaidoso, o cara que quer ter glamour, né? Exato. O cara que tem muito ego, ele quer ter destaque, o cara que é inseguro. O cara que é inseguro, ele quer ter um poder, uma arma, ele vai exercer uma covardia em cima de um outro grupo, de uma menina. Então, é um monte de defeitos, né? Que faz o cara, né, ser vítima e presa fácil, né, cara, do crime. Você citou um ponto interessantíssimo. Você falou a palavra, o ego. Muitas vezes tem algumas características do ser humano que muitas vezes são observadas como negativas e às vezes nem elas não são bem canalizadas. Por exemplo, você pega um cara que tem ego, de repente, se você souber trabalhar ele pode virar, sei lá, um cara tem o cara que tem ego, geralmente ele tem um espírito aguerrido também. É um cara que, ele quer crescer. Então, se você pega um moleque de repente desse, que ele tem um ego, que ele quer estar presente, você consegue usar ele como potencial para ser um presidente de uma empresa, de uma indústria. Sim. Mas esse não, o maior material, o material mais escasso que a gente tem no nosso país hoje é o material humano. A matéria-prima que nós não temos é o ser humano. Para analisar. De matéria-prima nós temos tudo no nosso país. Ninguém ganha eu acho que não tem país no mundo que tem mais recursos naturais que a gente. Mas não deixam formar mente brilhante. Não deixa. Por que a gente não tem chip mesmo? Por que a gente não tem chip aqui no Brasil? Por que a gente não tem... Por que a gente tem que trazer tecnologia lá de fora, da China? Tem que comprar tudo da China. Celular. Por que eu não tenho um foguete no Brasil? Tá entendendo, irmão? Por que os caras não investem na nossa educação de fato? Se você pegar o Japão é um dos países mais tecnológicos do mundo. O Japão praticamente foi devastado menos de 100 anos atrás. Por que o Brasil não acompanhou? O Brasil não foi devastado nesse período. Só que ele vem sendo devastado diariamente. A nossa juventude, ela vem sendo corrompida. É igual, falou aqui, ó, a molecada tá lá no meio do funk, a molecada tá... Eu tô falando do funk toda hora, mas daqui a pouco os caras vão falar que eu sou o inimigo número 1 do funk, mas eu vou falar. A molecada, nossa juventude tá sendo perdida pro crime, pro alcoolismo, pro mundo das drogas. E em largos passos, cara. Igual eu falei, hoje nós não temos mais... Se você catar, por exemplo, um Senai da vida, que antigamente, na década de 80, a grande maioria dos jovens estavam no Senai, para de repente arrumar um emprego numa indústria, para poder trabalhar, para poder produzir. Os nossos jovens, as ZTECs hoje em dia, dependendo da região, você vai lá, tem meia dúzia de aluno, pô. Escola técnica. E não tem mais emprego também, as empresas com dificuldade saem das cidades. Sim. Você pega uma região ali, Rio de Janeiro, tem um monte de empresas que já saíram dali faz tempo, porque tu não consegue transitar com tua carga, você tem que pagar um imposto pro crime para trabalhar ali. Entendo então também. você São outras um monte de dificuldade, aí sai o emprego, sai a especialização técnica, sai tudo. Aí começa a entrar em colapso a sociedade, porque aí o cara vai procurar outras oportunidades. Agora, com tudo isso, ô Frank, a opção pelo crime foi por quê? Foi porque não teve oportunidade? Porque teve pobreza? Foi o quê? Pra mim, o principal foi a falta de vergonha na cara. Mas também, por causa do quê, Gabriel? Tem que ser falado aqui. Se eu moro na quebrada e vou pra escola todo dia certinho, vou trabalhar lá na feira, eu vou ser zoado, Gabriel. Eu vou ser zoado. As meninas não querem ficar comigo, os caras não querem ser meu amigo, os outros vão me tirar de comédia, eu vou ser o bunda mole da quebrada, o cara que ninguém chama pra ir pra uma festa, o cara que ninguém chama pra nada, entendeu? Tipo, zero esquerda. Essa é a realidade da quebrada. Você vai ser o cara que vai ser colocado de lado, o patinho feio. Vai ser o errado. Estando certo, você vai ser o errado. Essa que é a verdade. Mas, ô Frank, você tem que entender esse ponto, né, cara, que eu falei, né? Isso é um pouco da nossa vaidade gritando com a gente, né? E a nossa insegurança, né? Porque se você sabe... Isso um moleque de 13 anos, Glauco? Como explicar isso? Que ele tá sendo vaidoso? Eu entendo. Isso que tá. A influência, que a realidade minha é aquela ali, tipo... Eu entendo. Se eu for trabalhar, eu sou zoado. Se eu for com os caras, eu sou monstro. Se eu for pro baile funk, pô, as meninas tá no baile funk. Entendeu? Os bailes de favela, o fluxo. O ser humano, ele tem necessidade de pertencer a uma tribo. A um grupo. Falou tudo. E aí, quando você se vê pertencente a essa tribo, a esse grupo de pessoas igual você ali, né? Por que o nome é marginal? Porque eles estão à margem, né? Tá à margem ali da sociedade, né? Então,
E quem permite essa margem? Quem permite essa margem é desse sistema destrutivo que nós temos aí. Agora, realmente, cada vez mais, nós vamos ter dificuldade de segurança pública, porque você tem uma legislação que protege o jovem, a criança e o jovem, né? Que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a penalidade do Estado, o poder punitivo do Estado, ele é mais leve porque é uma criança e você tem que proteger a infância. Em tese, né? Isso aí é o romantismo da lei. Só que cada vez mais o tráfico está usando uma mente não formada, uma mente de 12 anos, 11 anos, que não tem uma base familiar, porque também atingir o seio da família, né? Então, porra, o pai é alcoólatra, é drogado, bate na mãe e tu não tem referência religiosa, não tem nada. Aí o que o crime faz? Porra, traz esse moleque. Porra, calma aí. Vamos pegar esse menor aqui, que o menor ele não vai preso. É isso aí. Aí pega um menorzinho desse aí com nada na cabeça, um monte de adulto não tem nada na cabeça, uma criança de 13 anos. Tem aqui. Não é isso? Porque assim, ó, Glauco, que nem o Nantes falou aí, do negócio do voto com a cesta básica e tal. No crime é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. No crime é o seguinte, quantas vezes na quebrada lá, o dono da bocada falava, pô, ajuda lá a fulana de tal, ajuda a tia lá, entendeu? Que aí o criminoso ajuda a tia, porque aí quando a polícia vem abordar o criminoso, a tia tem que sair com o telefone lá. A tia tem que sair filmando, a tia tem que defender, a tia tem que gritar, tem que fazer alvoroço, porque senão o que acontece? Quando a polícia vai embora, os caras vão lá, pô, tia, não deu atenção, quando você precisa, não deu atenção, agora os caras veem aí, esculachou nós, você não falou nada, tia, você não fez nada, entendeu? Então é assim, eles dão uma coisa para pegar outra, entende, ô Glauco? E a influência tá ali. Às vezes, que nem você falou, falta de base familiar, tem muitas pessoas da quebrada que o pai, a mãe até apoia o cara a ser criminoso, mano. Apoia o moleque a guardar droga, sai de casa, fica na rua olhando pra ver se a polícia tá vindo enquanto o moleque tá lá na casa dela cortando, batendo pó no liquidificador dela, entende? Isso acontece, é a realidade da quebrada. As pessoas, a imagem que tem que ser transmitida, que eu tô lutando pra isso, é que a polícia, em geral, ela é boa, bro. Todos os policiais são bons. Frank, mas o policial corrupto, ele não é policial, ele deixa de ser policial, ele é um criminoso, irmão. Ele não é um policial, ele é um criminoso. O policial mesmo, o policial ele sai de casa com o intuito de defender a população, de ajudar, de proteger da vida, arriscar a vida. Quantos policiais aí morreu em ocorrência que ele não tinha nada a ver, ele podia estar na casa dele, mano. Ele não tinha nada a ver, ele nem conhece os caras que estavam lá. Ele foi lá, por que ele foi lá? Porque ele acredita no que ele estava fazendo. Então, a polícia, a imagem da polícia tem que ser exaltada e levantada como boa, tanto por nós que tem canais no YouTube, quanto pela grande mídia. Eles têm que entender isso, mano. Tem que entender, porque quando você coloca uma matéria falando que um polícia fez algo que não era para fazer, você não tá falando de um polícia. Você tá falando de um criminoso, mano. Tira o nome da polícia, desvincula o nome da polícia com esses criminosos aí. Entende? A polícia em geral é boa, mano. É boa. Tem um policial de força tática, lá da cidade de Itanhaém, ele chama Pacheco. Agora ele trabalha na inteligência da polícia lá. Ele era policial de força tática. Ele sempre me enquadrava, Glauco. Toda vez que ele me via, ele me enquadrava. Toda vez. Tá ligado? E ele sempre falou pra mim uma coisa, mano, vai chegar um dia que eu vou ter que te carregar morto aí, mano. Vai chegar um dia que eu vou ter que vir aqui com o ML pra pegar seu corpo. Não é eu que vou te matar. É você tá se matando. Eu te conheço desde pequeno, você estudou lá e tal. Então a polícia, você via que o polícia sabia que eu não prestava, sabia que eu era que nem diz do louvor, um projeto falido, mas ele ainda tinha aquele negócio de polícia dentro dele. Pô, irmão, acorda. A ideia. E hoje esse polícia, ele tem um projeto lá, o projeto Resgate, ele dá aula de jiu-jitsu, de graça, com o dinheiro do bolso dele. Entendeu? Então a polícia, em geral, é boa, mano. Os policiais não fazem mais pela sociedade, eu acredito, em termos de ajudar com cesta, festa, que nem o crime faz, porque o policial não tem renda pra isso. Entende? Não é desmerecendo, é a realidade. Agora um criminoso, ele gastar 2, 3 mil reais numa festa ali pro dia das crianças, ali, pra ele não é nada. Ele gastou aquilo ali, mas depois ele vai cobrar da senhora. Ele vai cobrar do senhor. Quando a polícia vir, ele vai entrar dentro da sua casa, você não vai poder falar nada. Ele patrocinou a festa do seu filho. Ele levou o brinquedo do seu filho, entendeu? Então é o que o crime faz. O crime, ele compra as pessoas por causa disso aí que o Nantes falou. Não tem cultura, não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada. Pessoa vulnerável, passando dificuldade, o criminoso chega lá e tia, dá 50 reais pra senhora, e a senhora não guarda pra mim uma moeda. Guarda, Galo. Guarda por 2 motivos. Principal, o medo. Como que você vai falar não pra um cara armado? Pra um criminoso? Como você vai falar não pra ele? E o segundo é a fome, a dificuldade. A mulher vai falar, pô, vou guardar, fazer o quê? E isso daí tá virando, tipo, algo normal. E as pessoas romantizam isso ainda. Em séries, só assistir séries, filmes, documentários. Tá virando moda, né? Ter documentário dessa natureza, né? Romantizando e colocando... Não, e isso aí é violação de direitos humanos. O criminoso forçar a entrar na casa da pessoa, esconder alguma coisa ali, fazer aquela pessoa ali, humilhar aquela pessoa. Muitas vezes obrigar A gente teve situação aí de combater o crime na comunidade lá e depois vir uma mulher de testemunha e falar, ó, esse cara aí expulsou minha vizinha da casa, tomou a casa dela e ele tava obrigando, aliás, ele tava de qualquer jeito tentando fazer com que meu filho começasse a trabalhar com eles. Um moleque inocente, gordinho tava lá na casa, lá inocente pra caramba. Você vê que o moleque, uns 9 anos. Mas já estavam tentando aliciar o filho da mulher. E eles tinham medo de passar em frente à casa que o cara tomou de outra família.
pra ele ocupar porque era um ponto estratégico da comunidade. Entende? Então, muitas vezes, o pessoal fala, meu, não tem opressão. Depende do momento e da situação, do que os caras precisar. Não, Então- o que mais acontece, até por isso que as denúncias do meu canal é sempre dos irmãos da disciplinar, que o Nantes sabe que esse setor aí, os caras da frente da quebrada, as minhas denúncias desses caras, porque a opressão é todo dia, cara. Não tem como falar que não é oprimido. Se é oprimido, ó, eu não sou a favor, sou contra, mas se você acelerar sua moto, você toma um couro. A moto que você comprou. Se você vai pro baile com a sua moto, você acelera, o cara toma a sua moto, que você trabalhou e comprou. É isso aí. É uma opressão. Se sua Sim. mulher for muito bonita lá, os caras de qualquer jeito vai arrumar um pé com você, pra você tomar um pau, pra você ser ridicularizado, pra mulher largar de você, pra ele pegar sua mulher. É isso aí. Certo? Outra coisa também, que é muito comum O cara, na às vezes, tem quebrada, as filhas bonitas na quebrada, começa a sofrer pressão dos criminosos. é isso que eu ia falar. É o cara da minha idade, de 32 anos, ficar com a menina de 14 anos lá, e o pai ir falar com o cara ainda dá uma pavor no pai. Você quer o quê, amigão? Você quer o É isso quê? aí. Aí o cara fica como? É a filha do cara, Glauber. O que o cara vai fazer? Se põe no lugar. Não tem o que o cara fazer, Glauber. Não tem. Ele vai chamar a polícia, beleza. A polícia vai embora, ele vai ser cobrado por caguetagem. Ele vai matar o cara, ele vai ser preso, a vida dele vai ficar mais vulnerável ainda. O cara não tem o que fazer, Glauber. Se você parar pra pensar, o cara não tem o que fazer. Aí ele faz o quê? Muda de bairro. Aí no outro bairro é pior. E assim que tá as comunidades. Pô, a Cara, nós disciplinar entendemos comanda isso, tá no né, fim, cara? O ruim é que insistem em fechar os olhos pra isso, né, Sim, cara? infelizmente. E essa é a realidade. Aí ficam explorando, né? Como sanguessugas, né? Ficam explorando e essa situação. Aí quando a polícia vai lá, não adianta aí a polícia. Aí também não vai mais ninguém, não vai nada, entendeu? Então não vai nenhum tipo de apoio. E a cada dia mais as cidades estão mais violentas. Aí eles decidem não mandar a polícia. Beleza, a polícia fica 2 anos, sei lá. Quando volta lá tem barricada, tem um monte de fuzil. E nesses 2 anos, cemitério de pessoas lá, pô, que estão desaparecidas, Sim. um monte de família que não sabe a resposta, é festa regada a droga, é armamento, é um monte de absurdos, e aí resolve mandar a polícia. Quando manda a polícia é um tiroteio absurdo, o policial morre, um monte de gente vai morrer, e aí? Infelizmente, irmão. E isso fica se repetindo. Ou se a polícia tiver êxito ali e conseguir, num confronto, tirar a vida do vagabundo, a polícia matou um suposto bandido. Se o polícia chegou de uma forma mais firme, chegou batendo todo mundo, opressor. Então, não tem o que fazer, Glauber. É o que você falou mesmo. As pessoas que deveriam olhar isso aí não querem olhar, não querem enxergar isso aí. Deveria, no meu ponto de vista, acabar com esse negócio desses funk aí, que eu também, se o Nantes é o número 1, eu quero ser o número 2, contra esse negócio de funk, porque eu sei a influência que isso daí teve na minha vida, não tô contando história, teve influência, Glauber, teve, porque você começa a ouvir a letra, você se espelha naquilo ali, você fala, pô, esse cara aí da No música. passado era o rap, né? E aí a polícia, pô, e o Estado, qual era aquele grupo? Mas eu vou pra você ainda. MV Bill, Planet mas eu vou pra você ainda, Ramp, o rap ainda, se você parar pra analisar. Qual o nome você pegar, do por cara exemplo, lá? o Racionais ainda. Racionais. Enfim, tem vários. Os funk ainda, ou os raps. Tem uma letra, né? Tem uma história. Tem uma letra, tem uma história, e geralmente, na maior parte das letras dos caras, geralmente o criminoso se fudia. Ou ia preso ou morria. Na maior parte. Agora os funks, apologia, irmão. Ô, Glauber, é sério. Os funks, apologia, é o que o Frank falou aí, meu. É que não dá nem pra ficar divulgando a letra, mas os caras incentivam a dar tiro, metralhar a viatura, matar a polícia. E só que isso aí, os caras ficam na cabeça do moleque lá na quebrada. Aí quando o cara vai na TV, ele canta lá música romântica, mete o louco, que aquilo lá é o trabalho dele, mas é o caralho. É o cara que tá ali, ó, todo dia batendo na cabeça da molecada pra ir pro crime, pra se envolver, enfim. A pressão é grande na cabeça desses jovens. Se você pegar pra analisar esses MCs de grande sucesso de agora, do funk ostentação que o Nantes tá falando aí, pode ver o começo de carreira dos caras. Era música de proibidão. Sabia disso? Sabia? Era música de proibidão, porque ele alcançou a fama atacando a polícia e exaltando o crime. 99,9% desses MC aí. E quando os caras tá no reduto fazendo show, eles continuam cantando proibidão. Aí quando vai fazer o show, é o que o Nantes tá falando, ele canta a música que levantou ele lá no começo. É Que isso as aí. músicas do quê? De exaltar a facção, de demonizar a polícia, ridicularizar a polícia, é isso aí. E aí fora o que pode ter de dinheiro também do crime em cima disso aí. Não só o pagamento do show, como lavar de dinheiro, como um monte de outras coisas. Não é só isso não, Glauber. Eu trouxe uma denúncia aí, lá no meu canal, de um DJ que fez até uma produção da música Cracolândia. Vocês já ouviram a música Cracolândia? O seu Nantes, já ouviram? A música Cracolândia? Puta, acho que eu... É de funk lá, da Cracolândia. Acho que eu ouvi alguma coisa dessa música aí. O DJ Alok, e tem um outro DJ que participou da criação dessa música, o DJ W. Ele trouxe a denúncia pra mim de que o dono da empresa que ele faz parte lá, que eu não vou falar nome aqui pra evitar problema, chamou os irmãos do PCC pra trocar ideia com ele. Então, o PCC é que resolve as ideias dos caras do crime, do funk. E do rap também. O Cascão lá do Trilha Sonora do Gueto teve problema com a filha dele lá. Quem que foi chamado pra resolver a questão? O PCC. Você tá entendendo? Então, o PCC e o funk não é preconceito com a cultura, é a realidade das coisas. É só você analisar e tem provas disso. Várias matérias, várias notícias, várias denúncias. É a realidade. O MC
que é roubado, um exemplo, o MC vai lá na Baixada Santista, ele vai fazer um baile lá e rouba a corrente de ouro dele, ele não vai chamar a polícia. Ele vai lá nos irmãos, lá, no da disciplina, no PCC, vai procurar os caras pra resgatar a corrente dele, entendeu? Resumindo, cara, a mensagem aí pros jovens, né? Ter consciência do que é o crime, né, cara? E qual é o desfecho disso, né? Sim. E ter consciência que o que hoje é diversão pode ser a ruína da tua vida, né, cara? Um baile funk, uma corrente, ou uma coisa dessa. E depois que você entra, pra tu sair, tem um preço, né? Talvez você não tenha a oportunidade de sair. O Frank tá aí no YouTube, teve oportunidade, mas não deve ter uma vida muito boa, né? Eu não sei qual é a situação dele, não sei como é que é o dia a dia dele, mas eu suponho que apesar de você ter audiência, apesar de você estar no YouTube, apesar de você estar aqui com a gente, o seu dia deve ser bem mais difícil que o nosso, né? Por causa da tua memória, das suas dores, do desgosto que você deve carregar contigo, apesar do arrependimento, né? Então, até pro cara que tá no poder lá, ele tá no poder hoje, ele vai estar no poder daqui a 10 anos, né? É isso aí. Ah, só se vive uma vida E outra? e eu vou viver agora, a vida louca. Vai lá, guerreiro. Vai lá, Até o cara que bonitão. tá no topo, alguém quer assumir o lugar dele. É Se isso, você parar pra claro. analisar, meu. Claro. Até o cara que tá no topo, alguém quer assumir o lugar dele. Mano. Não, tu não vê esses acertos de conta? Sim. Tipo assim, cara, qual é a mensagem da vida, né, cara? Tu gosta de quê, cara? Tu gosta de tomar uma cerveja? O que é melhor, cara? Tomar um caminhão de cerveja durante um ano ou tomar tua cervejinha a vida toda? Pô, tu gosta de uma gata? Gosta de transar, namorar, né? Fazer amor? É O isso que é melhor? Fazer amor até 80 anos, né? Vou fazer tudo. Com aquele reforço, né? Porque com 80 anos deve ser guerra, né? O que tu quer? Fazer amor a vida toda ou fazer amor pra caramba durante 3, 4 anos lá, loucamente? Sim. Porra, tu quer ficar doidão, cracudão lá, porra, morto lá? Um dia tu quer ter muito, no outro dia tu não ter nada? Pô, irmão, a vida é equilíbrio, cara. Leva a vida numa boa. Trabalha incansavelmente, cara. E você vai conquistar, cara. Vai dar orgulho pra tua família. Que é coisa mais bonita do que tu produzir, cara, um ser, porra, um outro serzinho igual você, pô. Tu olhar pro teu filho e falar, porra, o moleque não é foda, cara. E poder curtir, né, meu? Você Não aproveitar cara? os filhos. Então, parceiro. Só que, infelizmente, isso aí é muito louco, né? Pô, mas parece simples, né, cara? Não é só, o que você falou, não é só o crime que vem desconstruindo isso aí. É um trabalho conjunto da política, da mídia, os caramba. Hoje, você, de repente, um discurso desse, não, constituir uma família, um homem, uma mulher e uma criança, pronto, você já é um cara que, de repente, seu discurso é muito radical. Você tá ofendendo outras classes. Porra, meu irmão, você tá ofendendo outras ideologias. Pera aí, mano. O fluxo natural da vida. Eu não posso nem falar mais isso hoje. Vamos dizer que fiz uma brincadeira outro dia. Na nossa época, gordo era gordo, magro era magro. Você chamava o gordo de igual gordo. E não era ofensa. Era uma característica da pessoa. Hoje em dia, a gente não pode mais utilizar qualquer tipo de termo, você tá errado. Exatamente. Agora aquele gordo ali, aquele maluco. Eu não vou poder chamar esse cara aí de gordo. Não? E aí o outro gordo tá apontando pra um gordo mais gordo que ele, ó. Olha lá. E aqui é disputa aí, o anão da língua presa. Cuidado que vai ser gordofobia, hein? Pois é, cara. O gordo aqui que é meu amigo não vai reclamar, mas um gordo que eu nem conheço vai reclamar. O cara que tá sendo chamado de gordo não O cara tá que ligando, tá aqui, tá dando risada. Tá rindo ali. Vai, no pô, final ele vai me apertar, vai me estrangular. Vai vir a associação dos gordos e falar, ó, os caras são gordofóbicos. E não tem nada a ver. E eu nem falei com ele, Quem né? tá falando, o cara não tá ofendendo, não tá sendo pejorativo. É isso aí. Mas é isso. Cara, Frank, obrigado, cara. Cadê, mano? Eu que agradeço aí, Glau. Seu, Nantes. Obrigado aí pela participação. Ficou feliz aí, cara? Melhor do que tomar um enquadro dele, né? É doido. Você curtiu seu canal? Ô, Ô, Glau. Frank, Oi. aí, deixa eu te falar. Eu espero de verdade mesmo que isso aí seja de coração seu, que você esteja arrependido da sua caminhada que você teve lá atrás, beleza? E espero que, de repente, você use o seu trabalho aí pra conseguir motivar os jovens, beleza, mano? Eu espero... Obrigado. É assim, né? Você tem que... Se essa é a sua missão agora, que pelo menos lá nos vídeos iniciais você falou que era a sua missão, pelo menos deixar um recado. O moleque tava querendo iniciar no crime, você queria mostrar o lado obscuro do crime. Então eu acho que você tem que fazer proveito disso aí. Porque hoje, a sua experiência, a sua vivência, você tem a capacidade de ajudar a mudar muitas vidas. Muitos destinos tristes, muitas famílias que de repente iam ser destruídas, podem ter uma mudança por conta de uma ideia franca sua. Então, se essa é a sua missão agora, não desdenhe dela, né, mano? Não deixe cair não caia pelo caminho, beleza, mano?